E aí, pessoal, boa noite. Hoje a gente vai conversar um pouquinho com a Amanda. Vamos falar sobre o resultado da pesquisa dela, que ela pesquisou o reinado, né? A história do Chico Rei, aqui dentro de Ouro Preto. Boa noite, salve Maria a todos os irmãos do Rosário. Só aguardar a Amanda chegar e a gente já começa esse bate-papo bem legal. A Amanda vai contar um pouquinho sobre essa trajetória dela. Só aguardar um pouquinho e vamos para mais esse bate-papo aí com a gente. Aí. A Irmandade está aí, todo mundo. Salve a Maria. Salve a Maria a todos os irmãos do Rosário. Axé. Hoje a gente está aí, para quem chegou agora, a gente vai bater um papo com a Amanda. Ela é moçambiqueira, pesquisadora. Ela pesquisou a história de Chico Rei aqui dentro de Ouro Preto e a história de Chico Rei dentro das escolas públicas. Enquanto a Amanda não chega, vou cantar uma música. Um minutinho. Salve Maria, boa noite. Então vamos pedir a bênção do nosso sagrado para que a gente possa fazer esse bate-papo abençoado. Tá todo mundo me escutando direitinho? Põe a benção, Mãe Maria. Põe a benção, põe a benção, põe a benção. Põe a benção, Mãe Maria. Põe a benção, põe a benção, põe a benção. Olha o pilão de Moçambique, olha o pirão de Moçambique. Moçambique, olê, oiá. Sol vai, a lua vem, sol vai, a lua vem, para com Deus abençoar. Olha o pirão de Moçambique, olha o pirão de Moçambique. Moçambique, olê, oiá. Sol vai, a lua vem, sol abençoar. Essa música, assim como todas as músicas de Moçambique, elas são muito fortes, né? A Amanda chegou aí, Amanda. Eu estava cantando aqui agora a música do Pirão de Moçambique, que a música ela vai mudando, né, de acordo com o que os capitães vão passando, cada capitão escuta de um jeito. E aí eu estava cantando, eu quero saudar aqui o mestre Rio Banco, do Coletivo Herês. Salve Maria, mestre, salve Maria, o Gustavo, a Joyce, a Jussara, a Kátia, a Rogéria, ao Ricardo do Pernambuco e a todos os moçambiqueiros, todos os irmãos que estão aqui na live hoje. Mas falando dessa música que eu estava cantando, quando eu falo olha o pirão de Moçambique, porque na época da escravidão, o pai José tinha feito ele tinha ido, no dia anterior, ele tinha ido pescar e ele pescou, só que infelizmente o peixe não ficava só para eles, né? O peixe ficava para os brancos e às vezes para eles ficavam só algumas partes do peixe. E aí, no dia seguinte, chegou os negros para festejar o Rosário de Maria, junto com o pai José e mãe Maria. E aí, na hora lá, não tinha muita coisa para fazer de almoço para os negros.
Eles então, Mãe Maria foi lá, então fez, com o resto do peixe que ela tinha, ela fez um pirão, com farinha e tudo mais, fez um pirão e deu para os negros comer. E aí os moçambiqueiros começaram a cantar, olha o pirão de Moçambique, olha o pirão de Moçambique, e pediram para que Deus abençoasse toda aquela festa, abençoasse a comida. No mais, salve Maria, Amanda, seja bem-vinda a esse bate-papo com a gente. Fiquei feliz por você ter aceito. É, muito obrigado. Agora, pode se apresentar, fica à vontade. Eu falei um pouquinho do que você vai falar hoje, assim, qual que é o tema da nossa conversa. Fica à vontade, Amanda. Valeu, Kedson. Boa noite. Salve Maria, obrigado pelo convite. Salve Maria, gente, toda a Irmandade Moçambiqueira e todo mundo que está aqui acompanhando. Eu raspei a cabeça, Kátia, de novo, porque eu tô longe de você e você não pôde cortar meu cabelo, aí eu raspei de novo. Não, e eu tava viajando aqui, porque eu tava esperando ser chamada, mas não tava na live. São tantas lives acontecendo que eu nem achei a live aqui. Eu, gente, tava tipo, enfim, foi mal o atraso. Mas é isso, eu sou Amanda, sou natural de Várzea Paulista, uma cidade no interior de São Paulo. A gente fala interior de São Paulo, mas fica próximo à capital também, não é tão longe assim. E moro aqui nessas redondezas agora. Particularmente estou em Várzea Paulista hoje na casa da minha mãe. Furei a quarentena, mas é porque eu estava com muita saudade e vim ficar aqui com a minha mãe uns dias. E então estou aqui. Eu sou professora de educação física, essa foi minha formação. Fiz faculdade aqui em Jundiaí pelo ProUni. É, e, e depois disso, enfim, fui viver algumas coisas e fui parar em Minas, que era, né, sempre foi um amor, assim, para mim. Sempre tive uma conexão forte com Minas. E fui para Viçosa. E Viçosa eu fui tentar fazer outra faculdade, mas aí não fiz. Mas, enfim, fiquei trabalhando lá e conhecendo várias coisas. E aí depois fui para Ouro Preto, né? Mas antes disso eu já tinha um contato com Ouro Preto. Já conhecia a guarda de Congado na época, quando eu fui a primeira vez em Ouro Preto, assim, as primeiras vezes eu já tive esse contato com a guarda de Congado. E foi isso, assim. Então, eu fiz um mestrado em Ouro Preto, um mestrado na educação, pesquisando, então, a história de Chico Rei para o reinado e nas escolas de Ouro Preto. Uma pesquisa bem doida e bem extensa, assim, na verdade, que rendeu várias páginas e foi, acho que foi a melhor coisa que eu já fiz até então, assim, sempre é como se fosse parir também, né? Pare uma coisa, porque é muito louco. E, e foi uma das melhores coisas no sentido da experiência que eu tive, assim, da experiência que eu tive com vocês e dessa possibilidade de ter esse contato. E essa pesquisa, ela foi e é assim, agora assim, quando eu comecei, ela foi porque eu sou feita de carne, osso e espírito, então não daria como falar de uma coisa afro-religiosa se eu não sentisse alguma coisa, né? E até foi o que Kátia falou quando eu fui conversar com ela, assim, se poderia fazer a pesquisa com eles. E aí ela super topou e falou: olha, para você conhecer, você precisa sentir. Para você sentir, você precisa fazer parte. Aí pronto, era tudo que eu queria da minha vida. E uni o último agradável e desmaiei, né? E caí no chão. Quem me conhece sabe que eu caio no chão normalmente. Então foi uma emoção muito grande poder fazer isso. Você pode perguntar, que eu começo a falar sem parar, né? E eu não paro mais. Para quem chegou agora, pessoal, a Amanda, ela é pesquisadora, né? Ela também é moçambiqueira junto com a gente, ela sempre
sai no Moçambique, ela faz parte dessa família Chico Rei, e ela pesquisou aqui em Ouro Preto a história desse rei negro dentro de Ouro Preto e como era a representatividade, como ele era passado nas escolas públicas daqui de Ouro Preto, nas escolas públicas não, na educação, né? Na rede escolar. E aí ela veio aqui para Ouro Preto, a gente se trombou na rua, aí ela falou que queria fotografar a gente, eu esqueci de... Peguei o número do telefone dela e esqueci, mas o Sagrado trouxe ela de novo até a gente. E aí ela fez essa pesquisa maravilhosa, o Grande Anganga Mukish, de Vila Rica. Para quem não sabe, Grande Anganga Mukish significa grande mestre do reinado. É, o Grande Anganga é aquele o mestre mais antigo, que tem uma sabedoria muito grande, o sábio, né, o mais velho ali daquele reinado. Então era o Grande Anganga Mukish. E aí a Amanda pesquisou esse nosso Grande Anganga Mukish aqui de Ouro Preto, que é Chico Rei Galanga. E aí eu vou começar um pouco, contar um pouco da minha experiência, eu vou falar a experiência espiritual. Porque quando eu escrevi o projeto para fazer o mestrado, a ideia seria pesquisar como que o conhecimento das crianças congadeiras eram valorizados nas escolas. Então, eu iria, tipo, nas escolas que as crianças que eram congadeiras e moçambiqueiras estudavam, era essa pesquisa, né? Mas como é uma pesquisa que já, não que já fizeram em relação ao Ouro Preto, não fizeram, mas enfim, é uma pesquisa comum e que a gente meio que já sabia qual seria os resultados, né? Que é assim, não valoriza o conhecimento das crianças congadeiras e moçambiqueiras na escola, é isso que prevalece. Então, meu orientador pediu que eu é, delimitasse mais o objeto, o que, que eu iria pesquisar, né? E eu fiquei nesse processo durante uns 2 meses, o que, que eu iria pesquisar e tal. E aí, uma coisa muito doida, porque o mestrado na educação em Ouro Preto é em Mariana, né? E aí quando eu fui mudar para lá, eu não consegui nenhuma casa em Mariana, ninguém me abrigava, ninguém me dava casa, ninguém me respondia, eu não conseguia nada. Até que me chamaram para morar na, na rua José Messias Passos, no Palácio Velho. Beleza, fui morar nessa casa, né? Que dava de frente com a mina Chico Rei. O, o, o quintal da casa era fofo, assim, e dava para ver uma mina, uma boca de mina bem debaixo do quintal. Eu fui para lá, né? Aí nesse processo de o que eu vou pesquisar, qual que vai ser o objeto mesmo, assim, tal. Teve um dia que eu tava lendo e saí no quintal e olhei pra mina e comecei a chorar desesperadamente. Chorava, chorava, chorava. E aí na minha cabeça apareceu meu pai, meu avô e Chico Rei. Eita, nós, olha só. E aí eu falei, cara, é isso. Na hora bateu um negócio assim, ó, é isso. Eu vou pesquisar Chico Rei. Vai ser isso mesmo. Nessa mesma semana teve uma apresentação do Moçambique na mina. E foi que a Kátia falou pra eu ir. Vai de branco e vai lá na mina. E aí, como eu morava muito perto, eu escutei vocês chegando, enfim, né? Rogério, é o Palácio Velho ali no Antônio Dias, né? Assim, é em frente à mina, aquele bairro ali da mina, ali é Palácio Velho. Da Minas Correia, das minas do Palácio Velho. Aí eu fui pra lá, entrei, né? Tava de branco, tava tipo mais tremendo que não sei o quê. Aí entrando na mina, a Kátia passa o patangome na minha mão e eu sem saber se eu sabia tocar. A Kátia passou um patangome e eu, caramba, né? E peguei o patangome. E nessa mesma hora o Ketson começa a cantar Grande Anganga Mukish e fala Grande Anganga Mukish pra gente é Chico Rei e tal. Aí quase desmaiei naquela hora. Desmaiei porque ninguém me conhecia, senão eu já caía já, tipo. E foi muito incrível, assim, isso. Essas conexões, assim. Primeira vez que eu fui em Ouro Preto, o primeiro lugar que eu dormi foi numa casa na frente da ruína do Palácio Velho. E o primeiro lugar que eu visitei em Ouro Preto foi a mina Chico Rei. E depois disso, eu nunca mais dormi ou morei em outro lugar que não fosse o Palácio Velho. Que não fosse naquele lugar. Eu sempre morei ali. Sempre dormi ali.
Palácio Velho e Alto da Cruz. Tipo, o trajeto, assim, o trajeto doido do Palácio Velho pro Alto da Cruz foi os lugares que eu estive, assim, sabe? E foi isso. Então, e depois disso, nunca mais pensei nunca mais parei de pensar em Chico Rei. Sonhei várias vezes. Sempre sonho. Sempre sonho. É uma coisa que mexe muito comigo. Que acho que até o cânone acadêmico pode até falar alguma coisa. Oh, né? Isso não se faz, essa coisa emotiva dentro de uma pesquisa acadêmica. Olha, mas se não fosse eu, se não fosse isso, não seria eu. Foi isso que meu orientador disse, inclusive. E aí foi isso, E o né? Chico, Então, pode falar. e o Chico Rei, né, ele tem essa essência, né? Ele mexe com a gente, né? A gente acredita na existência do Chico Rei. E fora, não só o Chico Rei, mas tantas chicas também, rainhas que viveram nessa Vila Rica. E a semente que o Chico Rei plantou aqui em Ouro Preto, ela se espalhou por toda Minas Gerais, né? Então, essa pesquisa que você fez, ela foi riquíssima, porque para a gente poder entender, não, o Congado ele não existe em Ouro Preto da noite para o dia, ele é de séculos e séculos. E isso tem que ser mostrado nas escolas, isso tem que ser mostrado em todos os lugares, porque o que acontece? É, o Chico, quando a gente fala de Chico Rei, a gente fala de cultura. A cultura viva do negro, né? Eu acho que o seu áudio tinha falhado um pouquinho, mano, mas parece que voltou. Ah, beleza. Eu percebi que o microfone para baixo. Foi mal. E aí o Chico Rei, quando a gente fala de Chico Rei, a gente fala de cultura viva. A gente sempre fala que é a transmissão do saber através da oralidade. E antes dessa live eu estava pensando em algumas coisas que remete à cultura, que hoje o conceito de saúde, após a Conferência Nacional da Saúde aqui no Brasil, acho que em 86, o conceito de saúde ele mudou, ele passou a ser mais do que só uma questão, uma ausência de doença, ele passou a ser saúde, passou a ser qualidade de vida. Então, a qualidade de vida, para nós congadeiros, é isso, é ter o acesso à cultura, ter acesso à informação, à educação. Então, para a gente ser congadeiro, é estar saudável, tanto fisicamente quanto espiritualmente e psiquicamente. É isso. Mas pode continuar, Amanda. É. E aí, nesse sentido também que você fala, é que a história de Chico Rei tem muita disputa, né? E eu não sabia disso, porque para mim a história de Chico Rei só estava no âmbito da oralidade, né? Dentro da comunidade congadeira. E eu, depois disso, depois que eu fui lendo isso, que eu comecei a pesquisar, eu percebi que é uma disputa muito grande dentro da história de Chico Rei e que ela foi apropriada e escrita desde o começo do século XX, desde os anos de 1900. Então, em que ela foi apropriada por escritores memorialistas, até monarquistas, para ditar alguma história a respeito de Ouro Preto. E aí foi é, e aí que orientou assim a visão do que seria, como estaria a história de Correio dentro das escolas de Ouro Preto. Estaria é, referenciada e respaldada pela cultura congadeira, pela cultura negra de Ouro Preto, ou se estaria relacionada com esses escritos memorialistas e tal. E aí nessa pesquisa eu fiz coloquei 4 categorias, porque muita coisa foi falada de rei mesmo, assim. E foram 4 categorias que deu para vislumbrar dessas produções, assim, que se falaram de Chico Rei. A primeira categoria foi os memorialistas, a segunda, os monumentalistas, a terceira foi o ativismo intelectual negro, e a quarta foi as pesquisas acadêmicas. E eu vou falar um pouquinho, assim, delas, rapidamente. A primeira pessoa que acredita-se, assim, que escreveu algo sobre Chico Rei foi Afonso Arinos, um cara conhecido em Minas Gerais, né?
historiador, advogado e, enfim, escritor, e que registrou como lenda, assim, falando sobre que a igreja de Santa Ifigênia guarda uma lenda de um rei africano que a construiu e tal, tal, tal. Isso em 1904. E em 1904 também, o Diogo de Vasconcelos cita Chico Rei no livro História Antiga de Minas Gerais. E aí ele já coloca outros elementos, então falando, Chico Rei foi um rei africano escravizado nas minas de ouro, que conseguiu comprar sua alforria, comprar mina, tal, 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 e que festejava no dia 6 de janeiro o seu reinado, enfim. E aí, após deles, muitas coisas foram escritas nesse caráter memorialista. E por que memorialista? Porque no final do século XIX, 1897, a capital de Minas Gerais, que era em Ouro Preto, mudou para Curral del Rei, atual Belo Horizonte. Ouro Preto foi meio que esquecida as traças e precisavam fazer um resgate dessa memória histórica, construir uma memória histórica sobre Ouro Preto, que foi deixada às traças. Assim começou um esforço grande de vários escritores e intelectuais para resgatar essa história esquecida e para construir Ouro Preto como símbolo da liberdade nacional, símbolo da cultura nacional, símbolo do monumento nacional, né? E aí foi que se heroicizou vários personagens, como Felipe de Vasconcelos, como Aleijadinho, como Chico Rei. Então pegaram vários personagens, várias histórias e foram contando essas histórias fabulosas, míticas de Ouro Preto para reconstruir essa história. Nesse sentido, Chico Rei não foi falado para dizer a respeito dos negros escravizados em Vila Rica, mas foi usado para colocar Vila Rica num lugar fabuloso, porque olha como Vila Rica é fabulosa, existe até a história de um rei negro que conseguiu comprar sua alforria, sabe? Então, desvirtuou o corpo negro, o corpus negro, da sua essência, né? E aí foram, enfim, não tem como a gente dizer que é uma narrativa, as pessoas vão contando a partir de coisas, vão contando, né? Vão contando e as coisas vão sendo contadas. Uma narrativa mítica, as pessoas vão contando e acrescentando coisas a partir, enfim. E aí isso foi escrito muito. Um dos lugares que eu fui para pesquisar isso foi na Biblioteca Ouro Preto, Biblioteca Municipal, e lá tem a Sala Ouro Preto. E a Sala Ouro Preto tem os livros, documentos de jornais que falam sobre Ouro Preto e sobre Minas Gerais. Então eu cheguei lá querendo saber tipo, onde Chico Rei estava, né, sendo apresentado para a comunidade. E tem muitos livros. Eu falo muitos porque não é tipo como Aleijadinho, né? Assim, não é muitos comparado a Aleijadinho, que é um cara que todo mundo fala, mas é muito por um personagem negro, por exemplo, que é uma coisa que as pessoas não falam. Mas aí, muitos livros, principalmente livros no caráter de turísticos, como o livro de Eponina Ruas, de 1950, uma ouro-pretana, em que ela fala sobre Chico Rei, mas também relacionado à mina, quer dizer, à igreja. Na igreja, essa igreja foi construída por Chico Rei. Olha como essa igreja é fabulosa, porque foi construída por um rei negro que conseguiu comprar essa alforria. E assim foi, né? Muitos escritos que até prevalece, esse movimento memorialista até prevalece até hoje, assim, em uns livros que eu encontrei de escritores atuais de Ouro Preto, do ano 2000 para cá, que prevalece ainda esse caráter memorialista, né? De resgatar essa história antiga de Ouro Preto. É meio comum em Ouro Preto, né? A cidade que todo dia é histórico. Então tem é comum essa coisa de resgatar, né? E depois, então o Chico Rei foi colocado nesse lugar, né? Como um, um personagem para ilustrar, para relembrar as histórias fabulosas que tinham em Ouro Preto, sabe?
E depois disso, também com relação a esses memorialistas, vem os monumentalistas, que são as pessoas que se esforçaram para monumentalizar Ouro Preto, para elevar Ouro Preto a monumento nacional, que aconteceu em 1937, né? E o Mário de Andrade teve um papel fundamental nisso, em elevar Ouro Preto a monumento nacional, não só ele, mas todos os modernistas, os outros modernistas e tal. E esses modernistas, como Mário de Andrade, citaram Chico Rei também em alguns escritos, como também Manuel Bandeira, em um livro chamado um livro turístico, inclusive, um livro turístico de Manuel Bandeira, muito, muito interessante. E Cecília Meirelles e também Murilo Mendes, que são poetas modernistas, e o movimento modernista teve um papel forte também em Ouro Preto, né? Assim, enfim, teve esse movimento. E eles também citaram Chico Rei, e agora num lugar onde a história de Chico Rei era associada quase que exclusivamente ao monumento. Então, olha como esse monumento é incrível, porque um rei negro ele construiu. Como assim um rei negro que conseguiu comprar sua forria, construiu essa igreja? Então, o foco era a igreja ser fabulosa porque um rei negro construiu. E não um rei negro é fabuloso porque conseguiu construir uma igreja, sabe? Então, nesse sentido. E essas formas foram dando a Chico Rei um caráter, a história de Chico Rei, um caráter distanciado até da história do que ele se refere. Se a gente for analisar friamente ou com os olhos da comunidade congadeira e da cultura negra, se a gente for analisar friamente, não digo friamente, na verdade, se a gente for analisar com os olhos da cultura negra, mesmo o escrito do Afonso Arinos em 1904, a gente vai perceber elementos importantíssimos e assim substanciais na luta do povo negro escravizado no Brasil, do povo africano escravizado no Brasil, que é associação em irmandades e construir irmandades negras. Então é isso, porque na mítica de Chico Rei conta-se que ele construiu a irmandade, né? Construiu a irmandade de Nossa Senhora do Rosário de Santa Ifigênia do Alto da Cruz e que conseguiu comprar sua alforria no seu trabalho incessante. É isso que a mítica conta, assim, né? Geralmente é a coisa mais geral que se conta dele. Mas se a gente for analisar, mostram elementos incríveis e elementos assim super característicos da insurgência, da Revolução Negra, assim, da Revolução dos Africanos Escravizados, que é a construção de uma irmandade em que eles poderiam realizar suas práticas religiosas e resistir frente à escravidão. Então, isso é um elemento fundamental. Outro elemento fundamental é a compra de alforrias coletivas, que é uma coisa que aconteceu dentro do antro das irmandades religiosas, onde eles faziam essa doação mensal, né, para o caixa da irmandade, e que isso se convertia em compras de alforrias religiosas, alforrias coletivas, em compras em assistência médica, assistência de saúde e de enterros dignos aos seus mortos. E mesmo assim, muitos pesquisadores falam que a Irmandade foi uma imposição, uma imposição portuguesa branca e que o negro assimilou quase Aceitou. assimilou quase alienadamente. E aí você pega a Aí, igreja de Santa Efigênia e tem búzios dentro da igreja de Santa Efigênia. Aí você fala, que alienado é esse, minha gente, que vocês falam? é complicado isso, sabe por quê? Tô lendo um livro da Aurélia Gonzalez, onde a autora fala, ela cita a historiadora, se não me engano, é a Maria Tereza, eu acho, uma historiadora negra, onde ela fala porque o que é mostrado para a gente é esse negro alienado, esse negro menos intelectual, esse negro pacífico, é,
E aí é diferente, porque a historiadora, ela traz dentro do... essa historiadora, ela traz nas pesquisas dela que a partir de 1559 há relatos de quilombos já sendo formados. Então você vê a resistência. E aí você vê, a igreja de Santa Efigênia também foi uma forma de resistência, porque eles trazem para dentro da igreja, que é um templo cristão, um templo católico, elementos africanos. A Exatamente. arquitetura dela toda. E o que me incomoda é que, tipo assim, aí passa um tempo, né, é uma igreja construída pelos negros, né, assim como toda a maioria das igrejas aqui de Ouro Preto, mas o que incomoda é que durante um tempo nós somos proibidos de entrar, somos proibidos de tocar dentro da igreja, de louvar. Uhum. E até hoje, se a gente não se impor, se a gente não mostrar que fazemos parte dessa riqueza toda, a gente é impedido. Uhum. Sim. E o que é falado dos búzios dentro da igreja, né, em Ouro Preto hoje, não É, fala né? nada. Não, não se falam, não se falam. E eu só li um artigo de um cara falando sobre isso, sabe? E aí, assim, esses escritos, então, tem até um escrito do Delamare, um paulista que escreveu sobre Ouro Preto, Vila Rica, o livro chamado, inclusive tem na biblioteca. E aí fala que Chico Rei nunca foi um quilombista, ele foi um antiquilombista. E aí, por que um antiquilombista? Um antiquilombista porque, como ele foi um antiquilombista, se ele comprou alforria, é aí que teve compra de alforria coletiva, então se construíram uma ideia desse negro obediente, desse africano obediente, desse africano que não se revoltou, desse africano que, enfim. E é isso que se constrói dentro desses escritos sobre Chico Rei. Mas se a gente for pegar esses próprios escritos que escrevem isso e a gente analisar a partir desse olhar da cultura negra, a gente vai analisar e vai ver que a mítica de Chico Rei, a narrativa de Chico Rei, traz elementos riquíssimos do que foi a resistência negra africana dentro de Ouro Preto e assim como em outros lugares do Brasil. Porque a Irmandade de Santa Efigênia foi construída em 1717. E olha como. E Ouro Preto começou quando, assim, sabe? Ouro Preto era jovem, muito jovem, quando a igreja de Santa Efigênia foi construída, sabe? Então, isso não é uma forma. Aham. Quando a Irmandade foi construída, então, isso não é uma forma de resistência, compra de alforrias coletivas, e é isso que diz a história de Chico Rei, né? Mas tem aí na parte do ativismo intelectual negro, que é uma parte em que eu analiso é, trabalhos escritos sobre Chico Rei, mas nesse viés da cultura negra, a primeira pessoa que fala sobre isso, em 1918, um cara chamado Manuel Quirino, um artista, arquiteto, baiano, negro, desenhista, e foi uma das primeiras pessoas, acreditam assim, antropólogos, que analisou a existência da cultura negra na formação brasileira. E ele é um cara que, mesmo se respaldando não, tendo como referência a história que foi contada pelo Afonso Arinos, ele coloca Chico Rei num capítulo chamado Insurgência dos Negros, dizendo sobre as insurgências e revoluções negras, quilombistas, revolucionárias. Então, muita gente não, mas uma galera nesse viés do ativismo intelectual negro que começa a olhar Chico Rei dessa forma. E que não é em Ouro Preto. É um cara baiano. E aí, nesse âmbito, outras coisas que foram o samba enredo da Salgueiro, 1966, ou 64, 64. Samba enredo da Salgueiro, e o samba enredo da Barroca da Zona Sul em 85, que é uma escola de samba daqui de São Paulo, todos falando sobre Chico Rei. Nesse lugar de Chico Rei como um quilombista. E aí, e depois disso vem as pesquisas acadêmicas, e que as pesquisas acadêmicas entram num lugar, enfim, porque elas, até certo ponto, não se dizia sobre história oral, né? Sobre coisas da história oral
dentro das pesquisas da história, enfim. E depois, quando isso começa a ascender, pesquisa sobre história oral, começa a ter algumas críticas em relação à história de Chico Rei, colocando como uma invenção desses memorialistas, desse monarquista até, como Diogo de Vasconcelos, colocando Chico Rei, criando uma história de um rei africano para colocar o negro como um cara obediente, porque ele só conseguiu comprar sua alforria porque ele trabalhou incessantemente, porque teve um branco que deixou ele trabalhar incessantemente na mina. E aí isso prevalece durante um tempo, assim, poucas pesquisas dizem sobre isso prevalece durante um tempo. Mas aí uma das primeiras, aí a galera que pesquisa com gado começa a tratar de outra maneira, então a Leda Maria Martins já vai tratar de outra maneira, e Edmilson Almeida Pereira vai tratar de outra maneira, vai citar Chico Rei nesse outro lugar, e aí uma das primeiras pessoas que citam Chico Rei, falam de Chico Rei com alguns elementos históricos, seria a Marina de Melo Souza, e depois a pesquisa do Tarcísio Gaspar, que aí foi um boom na minha cabeça, inclusive. E que eu acho que pode ser um boom, assim, para muita coisa. E ele é um cara que pode falar disso com mais tranquilidade, obviamente, porque a pesquisa é dele, mas é a pesquisa que ele traz a respeito do Palácio Velho. Então, o Palácio Velho foi a primeira moradia, residência construída para os governadores da capitania de Minas Gerais, capitania de Vila Rica, né? Então, durante 1717 e 1736, esse Palácio Velho é construído. Mas pega todo um topo do Morro Tapaiuacanga, né? Que começa meio que lá, quase descendo o Morro São João, que vai parar lá onde hoje o complexo de Minas do Palácio Velho, né? A Minas Chico Rei, tudo mais, né? Mas é como se fosse aquele pedação inteiro que sobe lá em cima, quase chegando no Morro São João. Na verdade, um pouco mais para baixo. E é onde começou Ouro Preto, né? Tem isso, né? Onde Ouro Preto foi avistado no primeiro momento e foi. Mas esse Palácio Velho, então, né? Que foi construído por esse cara Henrique Lopes de Araújo, um português, minerador. E ele construiu um palácio para ser residência dos governadores. O Conde de Assumar e outros 2 governadores de Vila Rica moraram lá. E aí ele vai constrói esse Palácio Velho e tinha senzalas e tinha as minas de ouro, que era uma das minas mais ricas de Vila Rica. E aí fala, Paula, provavelmente fala. E aí a gente, enfim, ele constrói lá esse palácio e tem as casas ao redor e tem as minas, que é uma das minas mais ricas. E aí, em 1733, Chico Rei, nossa, viajando. Em 1733, Henrique Lopes morre e ele deixa em testamento que os seus africanos escravizados, eram 78, se não me engano, podiam usufruir da mina durante 12 meses em proveito próprio. E aí, cara, isso provavelmente, pensa, deve ter causado um boom. Na verdade, é até uma prática não muito incomum, porque era uma maneira de redimir a alma antes para ir para o céu, deixar alguma herança para os seus africanos escravizados, né, para redimir sua alma. Então ele Deus teria com isso, né? deixa no testamento que os africanos que ele escravizou pudessem usufruir da mina durante 12 meses. E aí eles usufruem, mas só durante 10 meses, porque a Câmara toma conta antes. E aí o Gaspar, ele analisa que durante esses 10 meses que eles usufruíram, começa a ter um aumento de renda da Irmandade. A Irmandade começa a ter muita grana no sentido assim, começa a ter um dinheiro, assim, e a igreja está lá sendo construída. Depois disso, desses 10 meses que eles usufruíram,
o Palácio Velho, as minas foi para a Câmara, da Câmara foi leiloada, e algumas pessoas que conseguiram comprar eram tesoureiros da Irmandade. Então a Irmandade ainda assim continua tendo contato com a mina. E depois disso, quem toma conta, a Santa Casa recebe, também estava no testamento, a Santa Casa recebe essa parte do Palácio Velho, assim como para ser a Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, de Vila Rica. E aí ela começa a ter dívidas e leiloa, vende algumas arredores, propriedades do palácio e daquela terra, propriedade. E quem compra? Quem? Alguns africanos que tinham sido escravizados e que tinham usufruído da mina durante 10 meses. Então, olha os elementos. E aí, cara, pensa, 78 africanos em 1733 usufruindo em proveito próprio da mina do Palácio Velho. Mas não falaram isso. Falaram que deixaram construir a igreja, né? Tipo, que algum branco deixou construir a igreja, enfim. Então é isso, 1733, 34. Então, desde 1733, africanos estavam usufruindo em proveito próprio da mina, e que depois conseguiram comprar alguma terra, e isso já no final do ciclo do ouro. Então, e conseguem construir a igreja. Então, são elementos de documentos, né? Elementos que estão lá no arquivo da Casa dos Contos, são documentos que estão nos arquivos da Irmandade de Santa Ifigênia. Então, são documentos que estão aí. E dizendo que os africanos estavam lá, se aquilombando. E aí vão falar que são antiquilombistas. Então, vão falar que são antiquilombistas, que eles estão lá usufruindo a mina em proveito próprio e construindo uma igreja com búzios dentro e um papa negro pintado no teto. E isso é ser antiquilombista, né? E isso são elementos que se assemelham muito com a mítica, com a história de Chico Rei, né? Com a narrativa de Chico Rei, com a narrativa histórica dele, que é essa condição, essa que traz isso. Então, olha quantos anos, né? A pesquisa do Gaspar foi defendida em 2014. Então, 300 anos, assim. Não E sei se você, houve alguma coisa antes que falou sobre isso, que 78 africanos escravizados provavelmente conseguiram comprar sua alforria, porque estavam usufruindo em proveito próprio da mina. você até cita, né, na pesquisa, o juiz da Irmandade, né? E isso é uma coisa É, doida, assim, que fica com pulga atrás da orelha, na verdade, porque o Gaspar, ele cita é, é, alguns documentos da Irmandade a partir como fala? De coroação de juízes, né? Tá escrito juízes de São Elesbão, então é uma coisa que era coroado, juiz de São Elesbão, juiz de Santo Antônio do Noto, né? Que Santo Antônio do Noto tem um altar na igreja, lá de Santa Ifigênia. E juiz de Santa Ifigênia, juíza de Santa Ifigênia. E tem lá um cara chamado Francisco, não lembro o sobrenome, enfim, eu vou até... São Luís Baltar. Você lembra, né? Que é esse que ele é o juiz mor, assim, né? Que eu me lembro Preto era puro. isso, o juiz mor da Irmandade naquela época, no final do século XVIII, de 1700, e que ele representava um papel fundamental dentro da Irmandade. E ele não tinha a característica de escrito escravo dentro da sua... Por exemplo, tinha a juíza Domingas de Santa Ifigênia, que estava escrito mulata e escrava, alguma coisa assim, no documento. O Francisco Baltar não estava preto e Puro. juiz mor da mina. Então é uma pulga atrás da orelha que fica aí sobre a existência desse Francisco Baltar, né? Essa Mas se isso documentação, ela, essa documentação, ela existe ainda? sim, Que onde cita essa, tá na igreja de Santa Efigênia? na Irmandade, documento da Irmandade. Vamos fuçar Eu, isso aí, eu, porque tem muita coisa.
as coisas estão chamando. Então, E eu lembro que você citou, né, na pesquisa o Francisco Gonçalves Baltar. Aí quando você falou, todo mundo ficou, nossa, que o Francisco Gonçalves Baltar, que você cita, é o preto, né? Igual você falou, tem um lá que coloca a Tereza é mulata e tal, mas o Francisco colocou ele preto e homem de grande poder. Tem uma coisa que você fala exatamente. assim. É, E aí a gente tem que fuçar, igual a gente encontrou a bandeira de ouro, daqui a pouquinho, quem sabe a gente não encontra, sei e as lá, coisas estão ou nada acontecendo. dele, ou alguma outra história. Sim. E, cara, ali o Palácio Velho é um mundo, assim mesmo. Eu tenho uma ligação emotiva forte, eu morei ali, então o negócio é muito doido mesmo. Eu estudava olhando na minha janela era a igreja de Santa Ifigênia, assim, era tipo. E ali, então, veja quanta coisa não existe ali, né? Tendo 78 africanos escravizados que usufruíram da mina, que possivelmente compraram sua alforria, né? E que possivelmente compraram a propriedade e tal. É, então ali tem muita coisa. E eu acho significativo, simbólico e forte demais quando o reinado vai buscar o trono coroado na mina Chico Rei. Mesmo que a mina Chico Rei seja é, um lugar, um lugar, um espaço é, de visita paga, né? E que utilizou o nome também para dar esse destaque, mas faz, todas aquelas minas ali, né? Desde a mina Gege, a mina do Palácio Velho, a mina Chico Rei, e todas aquelas bocas de minas ali, porque você anda ali naquela região, você só vê boca de mina. Então tudo aquilo ali faz parte de uma única mina, possivelmente, né? Então são todos dutos e tal, e que os meninos da mina Chico Rei falam que pode até sair na igreja de Santa Ifigênia, né? Tem até esse lance aí dos dutos indo para lá e para cá e tal. E aí, nossa, até me perdi agora que eu tava falando a respeito disso. Que eu Gasmina. acho que é isso, o quanto é fabuloso o trono coroado ser buscado lá, sabe? Porque é como se fosse esse resgate desse lugar de referência mesmo. O ouro que construiu a Irmandade, que construiu a Igreja de Santa Ifigênia, saiu dali, né? Os africanos que construíram a Irmandade, a Igreja de Santa Ifigênia, possivelmente saíram dali. Então tem essa ligação muito forte do Palácio Velho com o Alto da Cruz. E com o Padre Faria também. Todo aquele rebuliço. Eu falo rebuliço porque é um rebuliço mesmo, porque eu acho muito louco, assim. Ali tem muita coisa para ser falada. E aí, no mais, gente, e aí dentro disso, eu queria falar, tem a parte da escola também, né? A escola sempre ficou no final, né? Porque é tanta coisa que a gente vai descobrindo. E aí, até esse lance da escola, a pesquisa tem 4 capítulos. Eu falo da escola só no 4º capítulo, né? Coitada da escola, ficou por último. Porque não teve muita coisa realmente mesmo. Chico Rei não foi valorizado, falado. E quando foi falado nesse viés do africano obediente ou do viés relacionando apenas a relacionando apenas a construção da igreja como uma coisa deslocada da cultura negra e relacionando a mina Chico Rei como uma coisa deslocada da cultura negra. E aí eu queria falar agora, eu percebo 3 formas, isso não está na pesquisa, mas são coisas que eu percebi conversando com as pessoas em Ouro Preto. 3 formas como o Chico Rei é tratado, assim. A primeira seria é, a primeira forma como Chico Rei é tratado como vocês lidam com ele como o primeiro rei Congo, coroado em Ouro Preto, né? A origem do Congado. Então, vocês acompanhando, vocês relacionando Chico Rei com o que é da história dele mesmo, que é essa relação da cultura negra, da relação da coroação de reis negros, de reis congos no Brasil, é essa relação
da instauração de um reino do Congo, da instauração de uma cultura negra revivida no solo brasileiro, enfim. Então, isso é o que eu vejo, só vocês fazem isso dentro de Ouro Preto. A segunda visão que eu percebo é as pessoas, as instituições que relacionam Chico Rei apenas aos monumentos, desvirtuado da cultura negra. Então, Chico Rei só para igreja, então é como se deslocasse o corpus negro para dar ênfase ao monumento, para dar ênfase à história. E um terceiro ponto são pessoas que acham que Chico Rei não existiu e que essa foi uma invenção dos memorialistas para colocar o negro como um cara obediente, colocar um africano como um cara obediente. Só que ao pensar nisso, tem duas problemáticas. Ao relacionar Chico Rei apenas a um monumento, você exclui toda uma história de cultura negra e de resistência da criação do Congado. Você desvirtua do que está dizendo a própria mítica dele. Por outro lado, se você analisa como uma invenção, você também anula todas as questões da cultura negra e da resistência do negro dentro de Ouro Preto. Uhum. Porque foi isso, assim. A história de Chico Rei narra a saga dos africanos de se reinventarem, de se resistir dentro de Ouro Preto. E aí, quando eu vou para a escola, analisar as escolas, é meio frustrante, mesmo Ouro Preto sendo uma cidade histórica, singular, né? Muito diferente de tudo, e tendo toda essa história latente dentro de Ouro Preto, quando eu vou para a escola, Chico Rei não é citado, assim. E aí, será que eu já falo essa parte? Porque eu engato aqui e nunca mais paro. Ah, Eu vou dar, sei, né? Você que sabe, você quer perguntar outra coisa? Que eu vou falar das escolas agora. não, tá tranquilo. Agora você vai falar, né, a questão das escolas, como foi. Que infelizmente é isso mesmo. Igual, quando eu entrei pro Congado, eu nem sabia o que era Congado. Eu fui conhecer Congado mesmo vivendo, né? Vivendo Congado, sentindo Congado. Aí você conhece outros grupos, você entra em contato com outros grupos, você vai em outras festas, aí você te instiga uma curiosidade e aí você vai começar, corre ali, corre aqui, observa ali, aí que você vai vendo a riqueza que a gente tem dentro da nossa cidade, mas que por ser uma cultura negra não é passada, entende? Na própria festa da paróquia, mesmo em honra a Santa Efigênia, quando tem, né, a festa, antes a gente era colocado tipo, como opção, tinha o congado, aí colocava na programação missa festiva com a participação ilustre do coral tal, da corporação musical tal. E lá embaixo saiu um agradecimento bem pequeno. Agradecemos ao congado. Pronto. Aí a gente pegou e começou a encontrar. Pô, pera lá, não é dessa forma. Até que teve um dia que a gente não foi na festa, e foi de dia, não foi, a gente foi na parte do dia, não fomos na parte da noite, que era como a gente ia todo ano. E aí questionaram o porquê. A gente pegou e falou: se a gente não está na programação, então a gente pode vir no horário que a gente achar mais viável para a gente, o horário que a gente achar melhor, para a gente poder louvar o nosso sagrado. Aí começou aquela questão, quando o nome de Deus for mais importante que o nome do homem, haverá isso. Aí, em vez de colocar tudo bonitinho com gado, não, tiraram o nome de todo mundo e aí colocou o nome de todo mundo no agradecimento. Mas aí colocou de uma forma diferente. Colocou o Congado, o nome do Congado de uma forma diferente. Passou a ter uma outra visão e mostrar. Chegamos a incomodar, né? Sim. E aí, assim, daí vai na escola, né? A pesquisa foi muito. É... Rogério. Vou falar isso aqui da Rogéria, que a Rogéria perguntou, né? Pode falar. É... Na verdade, isso é meio doido, assim. Que não tem uma comprovação. O que a gente pode
ver, o que a gente pode fazer é ver a partir, assim, a primeira pessoa que falou que Chico Rei fazia sua festa no dia 6 de janeiro foi Diogo de Vasconcelos. E aí gerou toda uma crítica também, até hoje se falam disso, porque ele colocou o dia de Santos Reis para falar do reinado, né? Então, olha que o cara nem sabe. Daí começaram a fazer, nossa, o cara nem sabe o que é o reinado e confunde reinado com reisado. Então, colocam lá que então dia 6. E depois disso, as pessoas que escreveram sobre Chico Rei foram meio que copiando isso, colocando o dia 6. Então, meio que ficou no imaginário sendo dia 6, a data que Chico Rei fez seu reinado. Só que aí, no livro da Marina de Melo Souza, ela apresenta algumas coisas, algumas existências de corações de seis. Corações de reis negros, não necessariamente o congado, mas manifestações que, que, que têm origem na coroação de reis negros no Brasil, acontecendo no dia 6 de janeiro. Então, seria talvez a primeira coisa que eu vi enquanto pesquisa acadêmica documental falando sobre isso, a respeito do dia 6. Mas aí tem uma coisa fundamental que para mim é tipo o boom, a cereja do bolo, que é o que a Kátia fala. A Irmandade de Santa Efigênia faz a festa de Nossa Senhora do Rosário do dia 30 de dezembro ao dia 2 de janeiro, né? Ela faz no final do ano, no começo do ano. E a Kátia fala assim, e eles não perceberam que é a mesma festa. Então, e eles trocaram o nome. Sim, uma festa acontecia no começo do ano. Eles colocaram como se fosse festa de Nossa Senhora Rainha da Paz. Alguma coisa desse tipo, assim. Uhum. Então, o que a gente pode fazer enquanto gente que está interessada em descobrir as coisas? É fazer o quê? A gente ir lá, pegar esses documentos da Irmandade. Que o reinado existe, na verdade, a Irmandade existe porque existe o reinado existe porque existe a Irmandade. Mesmo que o reinado retomou e que essa foi a salvação do Alto da Cruz, o reinado ter sido resgatado, o reinado sempre existiu, né? E existiu por conta da Irmandade, e a Irmandade existiu por conta do reinado. Então, até uma chamadinha que eu faço de retomar esse laço com a Irmandade. Que a Irmandade pertence a vocês, né? A Irmandade pertence ao reinado. Então, e de saber os documentos aí, porque aí a gente pode ver lá, né? Quando aconteceu essa coroação, né? As coroações dos juízes, quando aconteciam as festas dos juízes, porque lá vai estar nesses documentos. Mas aí teve um comentário. Desculpa, pode falar. Não, perdão. Teve um comentário aqui, eu acho que do Cláudio, que ele fala dessa questão que as manifestações congadeiras elas são vistas dentro das escolas como curiosidade folclórica. E não é isso, né? E aí o Rio Band ele também comentou que vale a pena ressaltar, e era interessante isso, que dentro de outras regiões também, a coroação dos negros é festejada em janeiro. Sim, como o próprio reisado. O reisado no Ceará, o reisado no Nordeste, por exemplo, tem elementos de vestimentas, elementos de coroações de reis negros muito relacionados, parecidos com o que a gente tem aqui, que são feitos no começo do ano. E aí a gente pode ter até uma relação em que ano que Nossa Senhora do Rosário é festejada dentro do catolicismo. Entendeu? Que aí vai ser festejada em outubro. E aí, mas quando que é... Vai cair a live, Amanda, mas a gente volta. Tá. Tá, Vai quer cair cair agora? Ou vai cair